Olá, que bom estarmos aqui outra vez para este encontro com a Palavra de Deus. Mais uma vez aqui juntos para aprendermos da Palavra de Deus. Vamos orar? Senhor Jesus, esta é a Tua Palavra. Só o Senhor pode revelá-la a nós. Só o Senhor tem o poder de abrir o nosso coração, nosso entendimento para as Escrituras do Senhor. Espírito Santo, vem agora sobre minha vida e sobre aquele que está ouvindo este áudio, que está ouvindo este vídeo, esta mensagem. Senhor, fale com a pessoa de maneira maravilhosa para a glória do Senhor, somente para a glória do Senhor. Amém. Querido, hoje eu quero falar com você sobre o profeta, a praga e o povo. O profeta, a praga e o povo. Gostou? O profeta, a praga e o povo. Hoje vamos falar sobre isso. Joel capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 20. Joel capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 20. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isto em vossos dias? Ou nos dias de vossos pais? Narrai isto a vossos filhos, e vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Ébrios, despertai-vos e chorai. Uivai todos os que bebeis vinho por causa do mosto, porque está ele tirado da vossa boca. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso, inumerável. Os seus dentes são dentes de leão, e ele tem os queixais de uma leoa. Fez de minha vida uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca que lançou por terra, os seus sarmentos se fizeram brancos. Lamenta com a virgem que, pelo marido da sua mocidade, está cingida de pano de saco. Cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. O campo está assolado. A terra de luto, porque o cereal está destruído. A vide se secou. A vide se secou. E as olivas se murcharam. Envergonhai-vos. Envergonhai-vos. Lavradores, uivai vinhateiros, sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu a messe do campo. A vide se secou, a vide se secou. A figueira se murchou, a romeira também, a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Cingi-vos de pano de saco, e lamentai, sacerdotes, uivai, ministros do altar. Vinde, ministros de meu Deus, passai a noite vestidos de panos de saco, porque da casa de vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e a libação. Promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores da terra, porque a casa do Senhor vosso Deus, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto, vem como assolação do Todo-Poderoso. Acaso não está destruído o mantimento diante dos vossos olhos? E da casa do nosso Deus, a alegria e o regozijo? A semente mirrou debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se perdeu o cereal. Como geme o gado, as manadas de bois estão sobremodo inquietas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas estão perecendo.
A ti, ó Senhor, clamo, porque fogo consumiu os pastos do deserto, e a chama abrasou as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam, suspirantes por ti, porque os rios se secaram, e o fogo devorou os pastos do deserto. Este é o texto de Joel, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 20. E como eu disse agora há pouquinho, o título do sermão é O Profeta, a Praga e o Povo. O livro do profeta Joel é uma das pérolas literárias do Antigo Testamento, precioso. Esse livro foi escrito com cuidado e efeito dramático. Quando você o lê, você percebe esse efeito dramático no livro do profeta Joel. Aqui e ali, no livro de Joel, você percebe, você vê belezas que brilham intensamente. Por isso, eu quero começar a repartir este livro com você nas próximas ministrações. Ok? Há outros profetas que escreveram com maior paixão e poder, é verdade. Mas dificilmente há um escritor no Antigo Testamento que tenha demonstrado empenho mais cuidadoso, detalhado e primoroso para dar polimento, remate e beleza à sua obra. E este é o livro de Joel. Esta beleza, esta primazia, esta pérola, o livro do profeta Joel. Ainda que curtinho, pequenininho, mas preciosíssimo. Bom, o nosso assunto, então, é o profeta, a praga e o povo. Primeiro, vamos ao profeta. O profeta Joel, este nome Joel significa Yahvé é Deus. Ou seja, aquele nome de Deus que é impronunciável, porque são várias letras, não é? Hebraicas juntas ali. Aquele nome impronunciável é Deus. Aquele nome impronunciável para o português vem como mais ou menos assim, Yahvé, tá? Tá? Esse é o nome impronunciável, tá bom? É o nome do Senhor, o Senhor, ok? Então, Yahvé é Deus. Este é o significado do nome Joel. Tá bom, Joel? Você que está ouvindo esta ministração, viu, irmão Joel? Seu nome tem este significado. Yahvé é Deus. Pouco se sabe sobre o profeta Joel. O máximo que temos de informações a respeito de Joel é que ele era filho de Petuel. Eu acho isso maravilhoso. Quando a gente está lá no Evangelho de João, nós vemos João falando lá, né? Havia um homem cujo nome era João. Só isso. Basta. Eu gosto destas coisas. Homens que não querem ser conhecidos, mas que querem que Deus seja conhecido. Homens que não fazem questão de muitos dados a seus respeitos, mas eles, com suas vidas, fornecem dados preciosos a respeito de Deus. Isso é demais. Se eu fosse você, eu guardaria isto. Lembrou de um outro homem que disse assim: convém que ele cresça e que eu diminua, que eu apareça menos. Então, não se sabe muito sobre Joel, e isso é maravilhoso, que Joel parece que não estava preocupado, não. Ele queria que Deus
e as ações de Deus fossem conhecidas. Guarde. Provavelmente, este profeta, ele viveu em Jerusalém. Ele vivia na cidade de Jerusalém. Provavelmente é isto. Ao ler o livro, e a ministração está sendo para a cidade de Jerusalém, está sendo para o povo de Judá, então, provavelmente ele vivia ali em Jerusalém. Possivelmente, ele tenha profetizado entre o reino do rei Joás e do rei Uzias. Provavelmente, os teólogos, os historiadores, têm pontos de vista diferentes. Então, eu vou ficar com este ponto de vista. Provavelmente, Joel tenha vivido naquele período do reino de Joás e de Josias, por ali. Outros pensam diferente, mas eu prefiro pensar assim, que ele estava ali, junto com Amós e outros profetas, naquele período ali, ministrando da parte de Deus em Jerusalém, especificamente para o povo de Judá. Ok? Por ser profeta, ele recebeu a palavra do Senhor. Como profeta, como homem de Deus, ele recebia a palavra de Deus, e vemos por este livro, lendo este livro, deste profeta singular, nós vemos que ele transmitia a palavra de Deus como ele recebia, ou seja, este profeta foi um profeta fiel na transmissão da palavra de Deus. Foi um profeta que transmitiu a palavra de Deus com pureza, com coragem. Este é o profeta Joel. Um homem que recebia a palavra de Deus e transmitia para o povo com fidelidade, pureza e coragem. Isto basta a respeito do profeta, não basta? Segundo, a praga. Disse a vocês que vamos falar sobre o profeta, a praga e o povo. Já falamos sobre o profeta, agora a praga. A praga. Nós vemos que, ao falar sobre a praga, Joel, o profeta, traz a revelação divina, e ele dirige esta palavra aos velhos, aos anciãos. Por que que ele vai falar agora da praga, e ele está falando aqui com aquelas figuras chaves no sistema governamental e judicial da nação de Israel, ou ali já havia divisão Israel-Judá, não é isso? Então, ele está falando para o povo de Judá, ok? Então, ele está se dirigindo aos líderes governamentais, aos líderes judiciais de Judá, ou de Israel, se você quiser, ok? Os velhos, ou os líderes, deveriam prestar atenção ao que estava acontecendo, ao que haveria de acontecer, ou que havia acontecido, pois eles tinham a responsabilidade de dirigir aquela nação naquele período de crise. Então, notem que vamos falar agora sobre a praga, mas para quem Joel está falando sobre essa praga? Para os líderes. Ele se dirige aos líderes governamentais, judiciais. Ele vai falar com eles agora da parte de Deus. E ele então começa fazendo uma pergunta para os anciãos que estavam ali, né? Provavelmente em Jerusalém. Ele pergunta então: aconteceu isto nos vossos dias? Nos dias passados de vocês, aconteceu coisa semelhante a essa?
Domingo passado, eu estava servindo a ceia aos irmãos, e o presbítero José de Assis Pereira, que nós chamamos carinhosamente de Badi, nosso irmão Badi, chamamos carinhosamente assim, ele estava ali próximo de mim, nós dois com máscara, a 2 metros um do outro, e estávamos esperando os irmãos chegarem para a ceia, e eu perguntei para o irmão Badi assim: presbítero, você já tinha vivenciado nesses seus 76 anos de vida uma situação como essa, gerada por essa pandemia aí, o Covid-19? E ele me olhou e falou: pastor, nunca vivenciei uma situação como essa nesses meus 76 anos aí para trás de vida. É isso que Joel está falando aqui, falando com os anciãos. Ei, aí para trás da vida de vocês, aconteceu uma coisa igual a essa? Ou, nos dias dos avós de vocês, alguma coisa semelhante a isso? É isso que está acontecendo aqui. E Joel, então, está dizendo: olha, os efeitos dessa praga, o que essa praga fez, essa praga de gafanhotos, que eu já vou falar com você agora, que a praga que era uma praga de gafanhotos. Olha o que ela fez. O que essa praga fez é tão terrível, que isso, os filhos de vocês vão falar para os filhos deles. Vocês vão falar para os seus filhos, os filhos de vocês vão falar para os filhos deles, e os filhos dos filhos vão falar para as próximas gerações dessa praga tão terrível que assolou a nossa terra, que assolou o nosso povo. Ok? Gafanhotos, pragas, os gafanhotos, as pragas, elas são símbolos da ira e do juízo de Deus. Grave isto, pragas, por exemplo, gafanhotos e outras pragas, elas são símbolo da ira e do juízo de Deus. É isto que Joel está informando aos anciãos, aos líderes governamentais e judiciais. Olha, estão vendo o efeito disso tudo aí? Isso nunca aconteceu antes, não é mesmo? Notem, sinalizando para a ira de Deus, sinalizando juízo de Deus. A praga de gafanhotos serviu para salientar a todas as classes da sociedade a gravidade da situação. Neste capítulo, a praga salientou 3 lições. No capítulo 1 de Joel, nós vemos que a praga de gafanhotos, esse exército, estes soldados de Deus, que vieram por ordem de Deus, eles salientam 3 lições. Salientaram 3 lições para Jerusalém, para Judá, para Israel. Primeira lição: os luxos que as pessoas mais prezavam lhes eram agora negados. Por isso que ele fala no versículo 5 e 7, ébrios, os vinhedos estão destruídos, o mosto, o vinho foi tirado da boca, né? O vinho, a alegria, a diversão, o prazer foi tirado. Primeira coisa que salientou: os luxos que as pessoas prezavam, agora lhes era negado. Segunda lição que aquela praga salienta, ou salientou para Judá e Jerusalém. A adoração pública a Deus fora interrompida por falta de ofertas.
a adoração pública a Deus fora interrompida por falta de ofertas. Versículos 9 e 10, você vai encontrar isso. Esta é a segunda lição que aquela praga salienta ao povo de Jerusalém e Judá. Este segundo mal aqui, a adoração pública a Deus fora interrompida, porque a oferta foi tirada. Este segundo mal é pior que o primeiro. É tão pior que o profeta ilustra esse segundo mal aqui como uma noiva ou uma mulher que acabou de ser desposada, que o rapaz veio, pediu em casamento, e quando ele foi para construir a casa dele, ele foi tomado por uma enfermidade, porque faltou o alimento, acabou o cereal, acabou a cevada, acabou o trigo, acabou o vinho, a fome estava ali presente. Então aquele jovem rapaz, com o qual a moça havia se comprometido, morreu, e a moça noiva, desposada, teve que, ao invés de receber um marido, teve que lamentar a morte do seu noivo. Joel está aplicando isso aqui, ó. É tão terrível que ele usa esta ilustração para comparar. Olhem para as noivas que os noivos estão morrendo, elas estão tendo que enterrar os noivos. Olha que coisa triste, por causa da fome que a praga causou. Terceira lição que esta praga salientou: foram cortados os meios de subsistência de todo o povo. Foram cortados os meios de subsistência de todo o povo. Olha que catástrofe. Estas são as 3 lições que a praga dos gafanhotos salienta. Foram cortados os meios de subsistência. Esse é o pior dos males. Por quê? Este é o pior de todos os males, porque foi cortada a subsistência de todo mundo. Quando é cortada a subsistência de todo mundo, então vem fome, doença e morte. Fome, cortou-se a subsistência, fome, doença e morte. Cortou-se a subsistência, com fome, sem alimentar-se direito, a imunidade baixa, a enfermidade instala e a morte é certa. A palavra secou nos versículos 10 e no versículo 10 e no versículo 12, a palavra secou ali, ela é melhor traduzida por envergonhou. Por isso que depois do versículo 10, se você repara, depois do versículo 10, no 11, ele fala, envergonhai-vos. A palavra secou ali, ela poderia ser melhor traduzido por envergonhou. Ok? Os homens, a terra, o fruto, deveriam envergonhar-se. Vão murchar, vão secar, vão ficar envergonhados. Por quê? Porque Deus está tratando com o pecado da nação. Deus está tratando com o pecado da nação. E aí veio o juízo e a ira de Deus. Mas eu falei que eram 3 figuras: o profeta, a praga e o povo. E o povo? O povo, você vai encontrar a palavra de Deus se dirigindo ao povo do versículo 13 ao versículo 20. O povo é chamado por Deus à humilhação. Deus está convocando todo o povo, todos os habitantes de Judá, todos os habitantes de Israel, todos os habitantes de Jerusalém, todos estão sendo chamados à humilhação, ou seja, ao arrependimento. Sacerdotes, ministros do altar, os sacerdotes, aqueles que ministram, que ajudam os sacerdotes, devem tirar os seus paletós bonitos, devem pôr pano de saco, para simbolizar humilhação,
para simbolizar arrependimento, quebrantamento, tristeza, choro. Inclusive, a palavra de Deus orienta os sacerdotes, os ministros do altar, a todos. E falando sobre os sacerdotes e ministros, chorem a noite toda. Usem pano de saco uma noite inteira e chorem. Não é? Deus está convocando o povo para ver se termina com a praga, para ver se encerra o juízo, para ver se encerra a ira. O próprio Deus dizendo: façam alguma coisa para que eu pare com a praga, para que eu pare com o juízo. É isso que Deus está falando para ajudar Jerusalém. E sim, todo Israel. Ele diz na palavra: convoquem uma assembleia solene. Convoquem uma assembleia solene. Jejuem, humilhem-se, rendam-se, arrependam-se dos seus pecados. E o texto nos informa, Deus dizendo: quero a presença de todos, de sacerdotes, ministros do altar, os anciãos. E lembram que anciãos são autoridades governamentais e judiciais. Os anciãos, todos os moradores da terra, diz o texto. É para todos. Convoquem uma assembleia solene e chorem durante a noite, e se humilhem, e se arrependam dos seus pecados. E aí, o profeta informa à nação de Judá e ao povo de Jerusalém o seguinte: o dia do Senhor está perto. É hora de entender isso, que o dia do Senhor está perto, ó Judá, Jerusalém, Israel. Segundo, olhem, o mantimento está destruído diante dos olhos de vocês. Vocês não estão vendo que a comida começou a faltar? Olhem outra coisa, não há alegria e regozijo mais na casa de Deus, porque a casa de Deus foi fechada, o culto foi interrompido. Não há alegria na casa do Senhor, olhem isto. O profeta falando, Deus falando, olhem isto. Quarto, os animais domésticos e os animais do campo estão bramando, suspirando, gritando, porque o fogo queimou tudo. O fogo queimou o pasto, o fogo queimou as plantas. Estão suspirando. O fogo consumiu tudo. Concluindo, o primeiro capítulo do livro de Joel, a profecia apresenta um profeta fiel e corajoso num tempo de crise. Segundo, uma praga, os gafanhotos, servos de Deus para a ira e para juízo. Terceiro, um povo que precisava humilhar-se, arrepender-se para suplicar a Deus que interrompesse o seu juízo. Essas foram as 3 coisas que vimos no sermão de hoje. Vamos aplicar? Como aplicar este sermão a mim e a você? Primeiro, você e eu, como igreja de Cristo, somos a boca profética para a nossa geração. Está conosco a palavra que pode dar direção e apontar o caminho a Deus às pessoas da nossa cidade. O momento que estamos vivendo exige de nós uma postura profética, de anunciadores, de arautos,
das verdades eternas que trazem conforto, segurança, paz e vida. Segundo, aplicando. Você e eu, como igreja, estamos vivenciando um momento ímpar com essa pandemia do Covid-19. Esse vírus pode ser um agente de Deus para manifestar ira e juízo sobre o Brasil e sobre diversas nações da terra. Pode sim ser um agente de Deus. Nós, a igreja, nestes anos, eu pelo menos que tenho 55 anos de idade, nós nunca presenciamos algo assim. Nunca. Por isso Joel perguntou, nos dias de vocês já presenciaram alguma coisa assim? Deus estava chamando a atenção do povo. Se vocês nunca viram algo assim, então preste atenção, porque pode ser juízo e ira de Deus. As nossas gerações, elas ouvirão do terror causado pelo Covid-19. Um soldado invisível, mas poderoso. Poderoso, o Covid-19. Sim, nós precisamos atentar o que está acontecendo. E o que está acontecendo? A mesma coisa que aconteceu nos dias de Joel. Quer ver? Primeiro, os luxos que as pessoas mais prezavam foram tirados. Foram tirados os shopping centers, foram tirados os passeios à vontade, foram tiradas as aglomerações e as festas dançantes com muita gente junto, não é? As bebedeiras e as orgias juntos que o povo praticava por aí. Foi tirado por causa do Covid-19. Opa! A mesma coisa que nos dias de Joel. Será que não estamos diante de um mesmo juízo e de uma mesma ira por causa dos nossos pecados? Segundo, os cultos públicos foram tirados de nós. Os ajuntamentos, alguns grupos ainda estão se reunindo aqui e ali, mas com distanciamento. Ninguém pode tocar em ninguém, ninguém pode chegar a menos de 2 metros um do outro. O culto público, o ajuntamento, né, os ajuntamentos foram interrompidos. A mesma coisa que aconteceu nos dias do profeta Joel. Interrompidos. Não há alegria na casa de Deus, foi embora. Se o povo vem, se consegue fazer um culto, por exemplo, com pessoas a 2 metros de distância nas laterais, 2 metros para trás, 2 metros para frente, as pessoas de máscara, você não pode ver o rosto, não pode ver a expressão de alegria. Foi embora a alegria e o regozijo na casa de Deus. Terceiro, muitos tiveram seus meios de subsistência cortados. Quantas pessoas estão dependendo de cesta básica, porque o meio de subsistência que tinham foi cortado? Quantas empresas estão fechando as portas, lacrando suas portas e dizendo, não podemos suportar 30 dias com as portas da nossa empresa fechada. Quantas empresas grandes fecharam as portas e anunciaram a falência. Meios de subsistência sendo cortados. Já começa a faltar. Vou precisar bater a porta para pedir ajuda. Era isso que estava acontecendo no período do profeta Joel.
precisamos desesperadamente sentir vergonha diante de Deus. Como cidadãos de Alta Floresta, nós precisamos sentir vergonha diante de Deus. Nós precisamos, como cidadãos brasileiros, sentir vergonha pelos nossos pecados diante de Deus. Como povo do Senhor Jesus, estamos sendo chamados à humilhação e arrependimento. Precisamos estar atentos. Deus está chamando-nos para a humilhação e para o arrependimento. Nós precisamos estar atentos. Para o quê? Primeiro, o dia do Senhor está perto. Não se esqueça. O dia do Senhor está perto. José Augusto, não esqueça. Irmão, não esqueça. O dia do Senhor está perto. O mantimento está sendo destruído diante dos nossos olhos. Vai faltar alimento para a terra, virá fome, numa escala muito grande. Não há alegria, não há regozijo na casa de Deus. Há tristeza e lamento, porque o luto está sendo muito grande na nossa cidade, na nossa nação e em muitas nações da terra. Que Deus te abençoe e te ajude. Humilhe-se, arrependa-se. Como igreja, esta é a palavra de Deus para mim e para você. Humilhemo-nos, arrependamo-nos dos nossos pecados, porque Deus está tratando conosco e Ele está nos chamando. E se nós nos humilharmos e se nós nos arrependermos, Deus pode sim ouvir as nossas orações e fazer cessar essa praga. Oremos. Ó nosso Deus, em nome de Jesus, o teu Filho, estamos tristes, Senhor, e nos entristecemos por causa dos nossos pecados. Ó Senhor, nos ajude a chorar e lamentar. Ó Senhor, queremos nos arrepender sinceramente dos nossos pecados contra o Senhor. Vem, Senhor, com misericórdia e faz cessar essa praga no Brasil e no mundo. Aviva as nossas vidas, aviva as nossas almas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.